Salve, gente! Olha, uma das coisas mais fantásticas da existência humana é quando nossa capacidade de fazer alguma coisa encontra o prazer nessa atividade, seja ela qual for. Hoje em dia, com a internet, a gente vê pessoas fazendo coisas incríveis, extraordinárias. People are awesome! Dizem os estudos que criança estimulada progride, e eu acredito muito nisso, porque quando estamos em formação, a cabecinha da gente funciona que nem uma esponja, não é mesmo? Absorvendo todo e qualquer estímulo, todas as informações são preciosas. Mesmo enquanto estamos em gestação, eu descobri que nos últimos 3 meses até o nascimento, o nosso cérebro aumenta 260%. Gente, são 4.000 neurônios novos por segundo! Do nascimento até 1 ano, mais 170%. Daí em diante vai decrescendo até a fase adulta, onde nós vamos negociando com o que temos e que não é pouca coisa. O primeiro ano de vida, quando a gente está formatando o HD, tentando entender o mundo ao nosso redor, é que a criança desperta a atenção para coisas que lhe dão prazer. Variantes determinantes vão sendo construídas e é importantíssimo para os pequenos receber da gente uma vibração por cada conquista. Aquele simples, muito bem, parabéns, meu amor. Ela acaba percebendo que aquilo tem valor para os pais e que ela está sendo reconhecida por isso. Muitas vezes a gente está ocupado demais com os afazeres do dia a dia, as preocupações, frustrações, ansiedade, o escambau, e sem querer não nos damos conta de reconhecer um avanço às vezes bobo, sem importância, como por exemplo ela está folheando um livrinho por iniciativa própria, se divertindo com as figurinhas de bichinho, sei lá, mas que para eles é um salto quântico na busca pelo gosto da leitura, que vai fazer uma diferença absurda no aprendizado escolar e no prazer pelo conhecimento pelo resto da vida. Muitas vezes, crianças que ainda não falam, elas querem mostrar alguma coisa, uma descoberta, mas você não está prestando atenção. E aí, é nessa primeira temporada que a gente acaba perdendo momentos incríveis. Depois que cresce, é mãe, pai, é o tempo todo. Mas nessa fase, não rola. Porém, acredite, a criança está vendo e sentindo absolutamente tudo. Eu, por uma bênção do destino, estou vivendo uma possibilidade de acompanhar o crescimento da minha netinha. E vendo isso hoje, assim, mais maduro, sabe? Eu fico fascinado como tudo é tão mágico. Inclusive, eu estava conferindo essa influência da gente que está com a cabeça branca, não é? Na vida dos nossos pequenos. E eu achei um estudo de 2016, publicado no site da Academia de Oxford, que examinou durante 19 anos o papel dos avós no desenvolvimento comportamental das crianças. Um envolvimento maior dos avós estava associado a menos problemas emocionais, consequentemente construindo adultos mais preparados para lidar com os desafios da vida moderna. Então esse papo de que avós são feitos para deseducar os netos é história para boi dormir. Eu dou educação, você vai, estraga tudo, tá estragando meu negócio. Não, velho, avô e avó é importante e sorte daqueles que têm a oportunidade de ainda conviverem com os seus avós e guardarem memórias indeléveis da existência dos seus ancestrais. Salvem os avós! Há muitos anos eu li um livro chamado Elemento-Chave, de um autor britânico fora de série, Sir Ken Robinson, que nos deixou há muito pouco tempo, em agosto de 2020. E logo na introdução, ele conta uma história que eu nunca mais esqueci. Uma professora do ensino básico dava aula de desenho para alunos entre 5 e 6 anos. E entre eles estava uma menina que era muito agitada, não prestava atenção em nada, mas surpreendentemente naquela aula a menina passou uns 20 minutos ali, concentrada, focada e principalmente quieta na sua mesinha, abraçada a uma folha de papel, completamente absorta ao seu desenho. A professora intrigada então perguntou para ela o que ela estava desenhando. Sem tirar os olhos da folha, a menina disse: "Eu estou desenhando a imagem de Deus." A professora estupefata disse: "Poxa, mas ninguém sabe como é a imagem de Deus, não é?" A menina respondeu: "Daqui a pouco todos saberão."
Maravilhoso, né? Isso nos faz lembrar a maneira espantosa como as crianças confiam na sua imaginação e a maioria de nós perde essa confiança à medida em que crescem. Quando começamos na adolescência, nós somos injetados com uma quantidade imensa de informações, as descobertas sobem o nível do jogo da vida e pelo sistema educacional vigente, pelo menos na maioria do Ocidente, nós somos obrigados a decidir o que fazer da vida muito cedo, a escolher uma faculdade, a ter uma profissão, sem nem saber por onde começar. E muitas vezes, os pais, no afã de ajudar na direção de um caminho, por mais bem intencionados que sejam, acabam afastando os seus filhos dos seus verdadeiros talentos e aptidões. E olha, a quantidade de pessoas espalhadas pelo mundo que não deram vazão aos seus talentos e paixões e que não gostam do que fazem é inimaginável. Eu já li tantos relatos de pessoas importantes e famosas que tiveram a sorte de encontrar seu elemento-chave ainda durante a vida útil de suas baterias, que olha, a gente nem acredita. Imagina, Paul McCartney e George Harrison foram dispensados da aula de música por um professor que sentenciou que eles não tinham talento algum para o ofício. What? Walt Disney foi negligenciado porque não seria criativo o suficiente para viver de arte. Michael Jordan foi rejeitado por um dos seus primeiros técnicos de basquete porque não tinha coordenação motora. Richard Branson era um disléxico que teve dificuldades tremendas durante o seu período escolar, mas seus pais, com devoção e paciência, o educaram para que ele tivesse independência e autoconfiança. Ele hoje é um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo. Ele criou uma das maiores gravadoras e uma empresa aérea que leva o mesmo nome, a Virgin Airlines. Hello! Desafiando as expectativas de seus pais por uma profissão decente, se Matt Groening, o criador de Os Simpsons, não tivesse escutado a voz do coração em vez das broncas para parar de desenhar bobagens, nós não teríamos um dos desenhos animados mais legais de todos os tempos. Mas a história que mais me chamou a atenção no livro do Ken foi de uma menina que não parava quieta na escola, a ponto da direção dar um ultimato na família. A tentativa derradeira, antes de transferi-la para uma outra escola, ela teria que visitar um psicólogo recomendado por eles para que ele desse o veredito. Durante a consulta, o médico conversou com a mãe alguns minutos e, em seguida, olhou para a menina nos olhos e disse: "Olha, eu vou ali falar com a sua mãe um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, você fica aqui, super à vontade. Pode fazer o que você quiser. Tá bom? Fica aí. Então tá bem." Antes de sair, ele ligou um rádio que tocava uma música. E do lado de fora ele ficou observando a garota por uma abertura. A menina, que nem alcançava o chão com os pezinhos na cadeira, começou a se balançar, logo se levantou e saiu se movendo pela sala com graça e desenvoltura, acompanhando o ritmo da música. O doutor e a mãe voltaram. Ele então escreveu alguma coisa num pedaço de papel e disse para ela: "Coloque a sua filha numa aula de dança." Aquela garotinha, com o futuro em risco, veio a se tornar uma das primeiras bailarinas do Royal Ballet of London. Ela atuou nos 4 cantos do mundo, criou a sua própria companhia, conheceu Andrew Lloyd Webber e com ele criou alguns dos musicais mais célebres da história, como Cats e O Fantasma da Ópera. O nome dela é Gillian Lynne, uma das melhores coreógrafas da nossa era. Infelizmente ela já se foi, mas trouxe muita diversão para um monte de gente, ganhou um monte de dinheiro e isso só aconteceu porque alguém conseguiu olhar no fundo dos olhos dela. Alguém que já tinha visto crianças como ela e que sabia ler os sinais e que sacou que ela não precisava ir para nenhuma escola diferente. Provavelmente ela sofria de TDAH, o que dificultava a sua concentração e o rendimento escolar. Naquela época ninguém nem pensava sobre isso, mas o que ela precisava era ser apenas ela mesma. Libertar uma torrente de energia criativa e se entregar aos movimentos da dança. Uma coisa curiosa que merece observação é que o mundo teve um avanço quântico em tecnologia, mas o modelo de ensino continua sendo o mesmo de 60 anos atrás.
tem um ranço de um mundo que não existe mais. Até hoje em dia, as pessoas insistem nessa história de exame de QI, apesar de já sabermos que existem centenas de outras inteligências e capacidades e habilidades além daquelas estabelecidas pelos especialistas da época. Nossa melhor esperança consiste em desenvolver um novo paradigma para essa capacidade humana. É preciso criar ambientes na escola, nos locais de trabalho, no mundo corporativo, no serviço público, espaços onde as pessoas se sintam inspiradas a crescer criativamente, para que encontrem com mais facilidade os seus elementos-chave e que possam contribuir não só para o seu próprio bem-estar, mas também para o mundo ao seu redor e para a humanidade como um todo. Se faz sentido para você, deixa um like aí, espalhe o vídeo e vamos agir, vamos cobrar dos manda-chuvas para que o nosso modelo de ensino passe por uma revisão geral, uma atualização, da mesma forma que o fazem com seus telefones celulares todos os meses. Aparece toda hora ali, faça atualização, senão não vai funcionar, faça atualização, senão esse telefone vai explodir, faça atualização, senão você vai morrer. Mentira. Para vocês, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo e até semana que vem. Puf.